dia, crianças! Hoje nós vamos estudar no conteúdo de ciência sobre a natureza, sobre a criação de Deus e tudo o que há nessa natureza. O solo, a água, as pedras, as árvores, os animais, a grama, tudo isso forma a natureza, forma o meio ambiente. E dentro desse meio ambiente, cada um desses seres citados por Tia, ele tem sua importância, certo? Existe aqueles seres que são vivos e existem os seres não vivos, né? E a gente vai entender a diferença entre os dois e por que é que eles fazem parte da natureza, certo? Primeiro, Tia quer explicar para vocês o que é um ser vivo. Um ser vivo é aqueles que nasce, cresce, se reproduz e morre. Esses são considerados seres vivos. E quais são, na natureza, os seres que passam por essas fases da vida? Que eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem, né? E morrem. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Quais são os seres que passam por isso? Como, por exemplo, a vaca, ela nasce da mamãe dela, ela cresce, ela tem outros filhotinhos, né? Depois de um tempo que fica velha, né? Depois que ela se reproduz, que ela tem filhos, tudinho, ela morre, certo? Ou a gente utiliza dessa vaca, mas o natural da vida é que elas nasçam, cresçam, se reproduzam e morram, certo? Por ordem da natureza normal. Também existem as plantas, que são consideradas seres vivos, porque elas nascem a partir da semente, elas crescem, elas se reproduzem, dando outros, gerando frutos, desses frutos novas sementes, e depois de um tempo elas morrem. Então, as plantas, os animais são considerados seres vivos. E os seres não vivos são aqueles que não nascem, não crescem, não se reproduzem e também não morrem. Como? Quais são esses seres? Quais são os seres da natureza que passam por essa fase? A pedra é um ser da natureza não vivo, porque ela não nasce. A pedra nasce de onde? Ela não cresce, ela não gera novas pedrinhas e ela também não morre, né? A não ser que a gente quebre, que a gente forme outras pedrinhas. Aí a gente vai estar formando outras pedrinhas. Mas isso não é uma reprodução, certo? Então ela é considerada um ser não vivo. Ela não nasce, não cresce, não se reproduz e também não morre, certo? Também o solo, a água, os minerais que existem na natureza, como sal, ferro, entre outros, eles são seres não vivos. E os seres vivos, como eu disse a vocês, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, são esses as plantas, os animais que fazem parte da natureza e que passam por essas fases da vida. Há também uma espécie de animal que passa por essa fase da vida e que não vive diretamente entre as plantas, entre os animais. Vocês sabem quem são? São os seres humanos. Nós também passamos por essa fase da vida, porque nós também somos seres vivos, certo? Então nós passamos pela fase do crescimento, né? Do nascer, né? Quando a gente é gerado na barriga da nossa mãe, a gente ainda é um feto. Depois de lá, a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente é um bebezinho. Até os nossos 5 anos, a gente é considerado um bebezinho. Depois daí, a gente passa pela fase da infância, que é a criança, certo? A gente é considerado não mais um bebê, mas uma criança. Dos 5 aos mais ou menos 12 anos, a gente está passando pela fase de criança. E
A partir desses 12 anos em diante, né, mais ou menos uns 16 a 17 anos, a gente está passando pela fase da adolescência, certo? A gente deixa de ser criança para ser agora um adolescente. Até os 17, 18 anos, você é adolescente. Depois de ser um adolescente, você vai entrar agora na fase adulta da sua vida. E aí, dos 18 a mais ou menos 50, 59 anos, você vai estar na fase adulta da sua vida. A partir dos 60 anos, nós já somos considerados idosos, mesmo que muitas vezes o rosto, as nossas características não definam isso, não nos mostre tão velhos, né? Mostre a gente ainda muito novo, muito jovem, mas a partir dos 60 anos nós já somos considerados idosos. Algumas pessoas chamam de melhor idade, certo? Então, essas são as fases da vida humana. Nós somos um bebê, depois de bebê nós nos tornamos uma criança, depois de criança nós entramos na fase da adolescência, depois de adolescente nós entramos na fase adulta da nossa vida e depois nós nos tornamos idosos, certo? Dentro dessas fases, a gente passa pela mesma fase que os seres vivos da natureza. A gente nasce, cresce. Algumas pessoas, né, se reproduzem porque têm filhos, outras pessoas não têm, mas algumas pessoas têm filhos e depois que a gente envelhece, depois de um tempo, naturalmente na vida, a gente vai morrer, certo? Então, essas são consideradas as fases da vida humana: infância, adolescência, a fase adulta e a fase idoso, né? A melhor idade da vida. E dentro da natureza, nós temos os elementos naturais, como eu falei, as pedras, o solo, a água, as plantas, os animais, os minerais. E dentre esses elementos da natureza, temos aqueles que são vivos e os que não são vivos. Os que são vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E os não vivos, eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e também não morrem, certo? Tia vai colocar aqui no nosso vídeo algumas imagens para mostrar para vocês esses elementos vivos e os elementos não vivos, tá certo? Tenham um bom dia. Deus abençoe cada um de vocês. Tia colocou aqui para vocês um pezinho de feijão nascendo, para vocês verem como é a fase da vida das plantas, né? Como é o crescimento. Também aí a galinha cheia de pintinhos, né? Os pintinhos são os filhotinhos dela, né? Aí também temos a vaca com o seu bezerrinho, o seu filhote, são seres vivos. O cachorro também com os filhotes. Todos esses são exemplos de seres vivos que tia está apresentando aqui para vocês. O cavalo também, que nasce, cresce, se reproduz e morre. Aí os peixinhos também, que são considerados seres vivos, porque também passam por essas fases da vida. Os pássaros, que são também seres vivos, todas as espécies, claro. E aí os seres não vivos, que a gente tem aí o exemplo da pedra e da água também, né? Ela e a pedra são considerados seres não vivos, tá certo? Que não passam por essa fase da vida.